No primeiro momento, quero agradecer o convite, né, para apresentar sobre o Celestin. Pronúncia mais brasileira é Celestin, Frenet, mas outros também falam Celestin, Frenet. Como eu escolhi essa personalidade? O meu primeiro contato com o Celestin foi com o método dele, foi na escolha de um método de educação para as minhas filhas, em 84. O segundo momento, eu resolvi fazer magistério, e todo o meu trabalho dentro do magistério foi por essa linha, por essa metodologia. E com isso eu fiz uma experiência na minha conclusão de curso, usando essa metodologia Frenet, que deu muito certo, gosto muito dela. E mesmo assim, a educação das minhas filhas não foi pelo método. Em casa, sim, mas na escola eu fiz a opção pelo Piaget. O terceiro momento em que eu tive contato com estudo com relação à metodologia, a personalidade em si de Frenet, foi com o projeto Educadores da História, né? Que logo que eu vi a relação, só poderia ser o dito, né? Vamos lá pesquisando essa consciência. Ao nível de afinidade é pela experimentologia, pelo pragmatismo, em que ele imprime em todo o seu processo de trabalho, de pesquisa e de estudo. Bom, o Frenet é um dos pesquisadores, né, dentro desse viés, né, do método, desse movimento histórico da nova escola, né? Escola nova. Nós fizemos aqui um quadro, mas para que pudesse ter uma visão de conjunto assim, bem mais. Aqui são todas as obras, as gestações conscienciais do Frenet, na sua visão mais francesa, o primeiro modelo dele, né, dentro dessa linha, porque uma coisa muito interessante com relação ao Frenet, que o pragmatismo dele, ele pesquisava, ele tinha as experiências, mas ele escrevia tudo que ele conseguia questionar, conseguia experimentar, né? Então eu fiz aqui uma linha do tempo com relação ao Frenet. Ele passou por essas duas grandes guerras. Esse período, que foi também conhecido como o período mais sangrento da época, né? Ele teve uma repercussão muito séria com relação a isso, porque ele participou da Primeira Guerra, ele sofreu um acidente físico, teve uma repercussão pulmonar, e ele tinha muita dificuldade com essa deficiência, que ele ficou praticamente um deficiente físico no processo físico dele, né? Mas, quando chega na Segunda Guerra, ele é preso, ele vai para campo de concentração, e é no campo de concentração que ele começa todo o seu processo de observação com relação aos presos ali, os companheiros dele, os filhos dos companheiros dele, ele começa a ensinar. Ele não para, mas ele começa a ensinar aquilo que ele já sabia. O século XX foi marcado pelos avanços da psicologia infantil, garantindo a crianças atividades para aprender. Nesse período, todo o movimento dessa escola, desse movimento, estava trazendo uma abordagem de fazer o professor, o docente, aprender a ensinar, né? Conhecer a criança para saber ensinar a melhor forma possível. Em 1919, surgindo a escola, como nós já falamos, né? Ela consegue trazer uma substituição, ela consegue movimentar, sair da educação mais tradicionalista, mais autoritária, para uma educação com mais liberdade de expressão. Nesse mesmo período aqui, a Itália fascista da década de 20 defende uma escola mais para as classes privilegiadas, né? Esse é o contexto mais histórico com relação ao movimento e o percurso do Frenet no seu desenvolvimento. E a outra
defesa, né, dessa Itália, desse movimento da Itália, era que os subalternos, né, as outras pessoas que não tinham condições, os pobres, fosse trabalhasse mais com a condição do profissionalismo, uma escola mais profissional para esse grupo de pessoas. Finalizada a Segunda Guerra Mundial, brota aí os movimentos pedagógicos, que é isso que nós estamos trabalhando e falando durante todo esse evento, todo esse encontro. A proposta frederiana foi lançada nos anos 20 pelo educador francês, como nós já falamos. Ele foi um líder e fundador do movimento da escola moderna na França, também denominado Movimento Freinet. Propagou-se pelo mundo, determinando a fundação em 1957 da Federação Internacional dos Movimentos da Escola Moderna, e que reúne hoje educadores e pesquisadores de mais de 40 países. A pedagogia proposta de educação cooperativa e popular, baseada inicialmente na liberdade de expressão, na cooperação, intercâmbio, trabalhos criativos, investigação experimental e afetividade. Nós estamos num período em que tudo está evocando um pouco mais sobre o Freinet, porque ele ressomou no dia 15 de outubro, e que é o dia que hoje nós comemoramos, o dia do professor, né? Do educador. Ele nasceu na cidade de Cannes, sul da França, na região de Provença. E dessomou no dia 8 de 10 de 1966, na cidade de Vence, na França. Ele viveu 70 anos, no dia 15 vai fazer 114 anos da ressoma, e vai fazer também 44 anos da dessoma dele. Então nós estamos assim na fase de comemoração com relação a todas as pessoas, colégios, movimentos e federação que estudam o movimento do Freinet. A formação acadêmica do Freinet. Ele estudou durante esse período na escola primária superior de Grace, mas ele não concluiu o curso porque logo em seguida começou o processo da Primeira Guerra e ele teve que sair Em 1912 a 1914, ele estuda na Escola Normal de Professores de Inês. Ele era um autodidata, esse era o mega trafor dele, né? E com esse período que ele ficou mais... ele ficou hospitalizado devido ao processo do acidente dele, então ele começou a estudar bastante e depois ele fez... provas, ele fez um curso mais profissionalizante e começou a trabalhar com criança primária, que ele era professor desse período. Ele era de uma família de oito irmãos. O sonho de Freinet. O sonho de Freinet era transformar a educação. Ele queria transformar a educação de uma condição mais autoritária, mais elitizada, para mais popular, para mais abrangente e para que atendesse a um maior número de pessoas. Formar um homem mais livre, mais autônomo e mais responsável. Então esse era o sonho que eu infiro que seja o sonho, o viés, né, do processo da programação dele, da ProEx dele, se a gente considerasse assim. A proposta da pedagogia de Freinet era do bom senso, pela qual a aprendizagem resulta de uma relação dialética entre a ação e o pensamento, ou seja, a teoria e prática, que é um pouco a nossa realidade de hoje, né? Quando a gente fala de conscienciologia, a gente está sempre abordando a questão de teoria e prática. Então a gente precisa ter a teoria, sim, mas é importantíssimo a condição da prática, da experiência, do experimentar e chegar às conclusões e recomeçar. Grandes inspiradores da escola nova. Alguns aqui já foram abordados, né? Já foram falados, à tarde também vai ser falado de mais algum. Mas essas personalidades, nessa contemporaneidade, eles se ajudaram, contribuíram muito com a condição, o método do outro, a admiração pelo método quase não está saindo mais o nome do homem, de Celestin, era a admiração que ele tinha pelo trabalho do Piaget. A proposta educacional do Freinet era baseada nesses 4 eixos:
a cooperação, a comunicação, a documentação e a afetividade. A cooperação é para construir o conhecimento comunitário. A comunicação para transformar, transmitir e divulgar, que é, né, o viés, né, que ele foi muito produtivo nessa canção aí. Os princípios da pedagogia: a afetividade, a autonomia, a comunicação, a criatividade, o julgamento, a livre expressão, a reflexão individual e coletiva, o senso de responsabilidade, o senso cooperativo e a sociabilidade. As atividades desenvolvidas pelo Freinet eram a aulas passeio, a autoavaliação, a correção. Ele criou um projeto da Escola Popular Moderna e Democrática, o fichário de consulta, jornal de classe, livro da vida, texto livre. As principais técnicas do Freinet é a correspondência entre escolas, que hoje continua com muita intensidade, todos os movimentos da escola do Freinet, ele continua usando essa mesma técnica. Os jornais de classe, o texto livre, que é uma metodologia, uma técnica que ele usava com seus alunos, com as crianças. Elas tinham total liberdade de escrever, de se expressar como quisesse, ou pela escrita, pelo desenho, pelo texto, do jeito que eles se sentissem à vontade, mas que expressasse o que realmente eles estavam aprendendo, experimentando e desenvolvendo. O contato com os pais, a cooperatividade entre as escolas, que elas trocavam experiência entre si, as escolas que usavam esse método, e o plano de aula. Freinet defendia que os alunos fossem em busca do conhecimento, de que necessitassem em bibliotecas e confeccionassem os fichários de consulta de autocorreção. Então, ele estimulava que o aluno, que a criança, fosse mais proativo, né? E que ele saísse em busca do próprio conhecimento, do esclarecimento das dificuldades dele. A produção intelectual do Freinet: Educação para o Trabalho, a sua principal obra foi essa, A Mente da Criança, o Texto Livre, Método Natural, Aprendizagem pela Língua, pelo Desenho e pela Escrita. Eles chamam do método 1, 2 e 3. As técnicas Freinet, da Escola Moderna, a Pedagogia do Bom Senso. A obra de Freinet foi publicada em 24 idiomas, totalizando mais de 100 edições diferentes. O Ensaio da Psicologia Sensível, Para uma Escola do Povo, a Leitura pela Imprensa, o Jornal Escolar. Aqui nós citamos também outros escritos do Freinet online em francês. É só acessar esse site que encontra todo esse material. O Freinet escreveu em seus livros mais assim, o aspecto mais humano da criança. Para o processo do desenvolvimento da criança no sentido mais humanitário, das inter-relações, da afetividade, de todo o seu processo de intercooperação dentro do seu desenvolvimento. Aqui nós tentamos fazer um pouco dos traços de Freinet que nós fomos encontrando ao longo de toda essa pesquisa. É claro que no original é enorme, esse tanto um quanto o outro. Uma dificuldade que nós encontramos, pelo menos que eu penso, que eu entendo, que eu percebo, é que as pessoas, quando escrevem, fazem as suas biografias sobre qualquer personalidade, não conseguem ver muito as dificuldades que aquela pessoa às vezes tinha para passar dentro daquela experiência, às vezes, né? Então, nós encontramos os Trafores, o autodidata. Ele tinha uma convicção profunda do seu processo de educação, da sua obrigação, da sua responsabilidade. A ousadia, pioneiro, naturalista, bom humor, liderança, perseverança, comunicabilidade e acessibilidade. O segundo trafor do Freinet era a comunicação dele, a comunicabilidade dele era muito desenvolvida. E tem muitos relatos de professores que foram... A pesquisadora Fabiana, ela fez um levantamento de quem conheceu
o Frenet e tem vários depoimentos, vários relatos. E a maioria deles é com relação à voz. Olha, a minha também está linda, né? Tá ótimo. E os trofários, assim, bem relatados por vários pesquisadores que conviveram com ele, que estudam sobre ele, que ele era muito sedutor, manipulador, ele conseguia fazer com que as pessoas criassem e realizassem aquele projeto, aquela ideia que ele trazia sempre para os momentos de pesquisa. Dos encontros também, né? Agitador, tinha todos aqueles pré-requisitos que o professor Ivo falou, né? Subversivo e tudo mais, porque eu era contra aquela realidade, aquele momento da época dele. Não saber dizer não, impetuoso. Frase de pensamento do Frenet que nós encontramos nos livros dele que ele escreveu, né? Se respeitar a palavra da criança, necessariamente há mudança. O Frenet ele entendia que cada caso era um caso, ou seja, cada criança tinha sua singularidade e que o professor poderia acessar, observar a criança para que ele teria ferramentas para melhor orientar e estimular a criança. Se não encontrarmos as respostas adequadas a todas as questões sobre a educação, continuaremos a forjar almas de escravos em nossos filhos. Isso também está muito moderno, né? Está bem atualizado hoje. O que ficou do legado do Frenet, né? Ninguém avança sozinho em sua aprendizagem. A cooperação é fundamental. Hoje, essa condição para nós, aqui na Conscienciologia, também está muito pertinente, né? A questão da proex grupal, da inter-relação, do nosso movimento aqui em Foz. Se não houver intercooperação, não realizamos muitas coisas. Um alerta com relação ao trabalho, né? Levar a turma a aulas passeios não faz de um professor praticante da pedagogia Frenet. É preciso considerar a realidade em que os alunos estão inseridos. Isso é muito sério, porque na minha pesquisa lá, com relação a encontrar a escola para as minhas filhas, você teria que fazer essa observação, porque só levar a criança para passeio não quer dizer que ela estivesse usando a metodologia, né? Então, teria que ter esse cuidado, e é um alerta até hoje, né? Para os movimentos e para as escolas que trabalham com o movimento Frenet, que usam, né, a metodologia. No Brasil, o movimento Frenet se organizou em 4 grandes polos: no Nordeste, São Paulo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Paraná. Eu achei essa fala do Frenet muito interessante. Escute as exigências normais da vida. Valorize a obra do mais humilde dos alunos. Valorize o texto, informe, dando-lhe a benignidade do majestoso impresso. Então você sentirá o orgulho da obra bem feita, anima os seus jovens operários e fará crescer e se impor a essa grande dignidade do trabalho, que nós também desejaríamos escrever em letras definitivas na fachada das nossas modernas escolas do povo. Eu diria aqui com relação, nossa, né? Cadê o livro? Imitando o povo nosso. Aqui, essas são as referências biográficas do estudo, né, com relação ao Frenet. Mais algumas informações, se alguém quiser saber mais um pouco. A Federação Internacional do Movimento da Escola, ela se reúne por esse período, no mês de outubro, é um período que é o encontro internacional. A Associação Brasileira para a Divulgação de Estudos e Pesquisa do Frenet. E ele era um democrata, né? Pelo menos trabalhava para ajudar no processo da democracia. E ele falou o seguinte: a democracia de amanhã se prepara na democracia da escola. Então hoje nós estamos aqui exercendo um pouco, né, dessa democracia. E eu sempre estou falando o seguinte, que não existe democracia pura. A minha associação de ideias é com relação à democracia no sentido de um diamante. Quanto mais lapidado,
mais o grau de pureza aumenta. E esse momento aqui eu penso que é um pouco isso, essa lapidação se refinando com relação à democracia, a chegar a ser pura. Obrigada.